Opa, e aí, tudo bem? Tô de volta, né, depois de algumas semanas aí sem postar, agora eu vou procurar, postar com mais frequência. Tô com uma cortina nova, né, para ver se ajuda, né, a melhorar a visualização do vídeo. Então vamos lá. Eh, Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Bruno Deiró, sou contador da área da construção civil. Também sou consultor contábil, como muitos aqui me conhecem por essa profissão, onde eu atendo principalmente essa área da construção civil, né? Envolvendo a construção civil em si, mas também negócios imobiliários, né? Envolvendo incorporadoras, loteadoras e negócios que também envolvam hold. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que gera muita dúvida, gera muitos questionamentos e muitas perguntas para mim também especificamente. No contexto ali do Simples Nacional, né? Nós temos, né, muitas empresas que são da construção civil e estão dentro desse regime tributário que é o Simples Nacional. No Brasil, a gente acaba tendo mais empresas, né, um volume maior de empresas no nosso nicho da construção, nesse regime específico, né, de tributação, nesse regime que, na verdade, é um benefício, né, porque, primeiro, como eu falei, é um benefício tributário, então, se há esse benefício, por que não usufruí-lo, né, dele nesse exato momento, enquanto ele é vigente ainda, né, pelo menos até a reforma tributária, e também porque ele, em tese, ele é mais simplificado, ou deveria ser mais simplificado na sua forma de apuração. Então, basicamente, essa é a proposta do meu vídeo, né? Falar sobre essas empresas e falar principalmente sobre o enquadramento dessas empresas nos anexos, né? Do Simples Nacional, que é algo que eu vou explicar de forma resumida nesse vídeo. Então, como eu falei, eu sou Bruno Deiró, eu tenho um escritório de contabilidade aqui em São Paulo. Estamos focados, né? Nós estamos atuando principalmente na área de construção civil. Então, empresas que são construtoras, incorporadoras, loteadoras, instaladoras, empreiteiros, entrem em contato com a gente porque a gente tem esse know-how diferenciado de uma contabilidade normal, de uma contabilidade generalista, e a gente consegue ir no detalhe e te ajudar a ter uma escrituração contábil, a ter uma economia tributária e uma contabilidade geral, uma contabilidade generalista não vai conseguir, na maioria dos casos, te ajudar, combinado? Então entra em contato pelo link aqui de baixo que eu vou deixar para vocês e a gente pode conversar tranquilamente. Então, o que seria o Simples Nacional que eu mencionei? O Simples, na verdade, não tem nada de simples, ali quando a gente fala de apuração, de parte tributária, é, na verdade, um regime específico, né, que a gente tem aqui no nosso país, que configura um benefício tributário, ou seja, as empresas que aderem a esse tipo de regime, né, ao Simples Nacional, elas vão ali até certo ponto ter um benefício tributário, né, ter uma redução de carga tributária em comparação com os outros regimes tributários, como o lucro presumido, que a gente tem hoje vigente, e o lucro real. Então, nasce esse Simples Nacional para abarcar principalmente essas empresas que são menores, né, essas empresas de pequeno porte ou microempresas, né, que a gente enquadra, né. Então, o Simples ele nasce com essa proposta de simplificar, entre aspas, né, a vida tributária dessas empresas de forma que elas consigam ter competitividade aí no mercado em comparação às grandes empresas aí bem desenvolvidas, independente do ramo que a gente tem hoje. Então, o Simples Nacional ele foi escrito, né, ele foi dado ali as suas diretrizes na Lei Complementar 123 de 2006 e ele foi regulamentado por meio da Resolução CGSN 140 de 2018. Então, nessas duas bases legais, a gente consegue encontrar praticamente todas as regras ali, todas as dinâmicas, as diretrizes, o que pode, o que não pode, quem pode ficar no simples, quem vai ser excluído do simples em algum contexto, coisas desse tipo. O Simples Nacional, ele tem uma regra de tributação que ela é um pouco diferente do lucro presumido e do lucro real. Enquanto o lucro presumido e o lucro real, ele estabelece ali algumas alíquotas, né, principalmente no lucro presumido,
algumas alíquotas de presunção no lucro presumido, né, em relação ao seu faturamento ou no lucro real, que a gente acaba pegando efetivamente o lucro verdadeiro da empresa, ou o lucro real, assim como você desejar, para calcular a carga tributária da sua empresa. No Simples Nacional, a gente observa uma categorização, né, das atividades em anexos. No total, são, no fim, 5 anexos, né? Anexo um, 2, 3 e 4. Nesse vídeo aqui, eu vou dar mais atenção para o anexo 3 ou anexo 4, que é onde estão essas empresas que eu quero discutir com vocês, que são essas empresas de prestação de serviços que estão no âmbito da construção civil. Então, como que é formado esse anexo 3 e anexo 4? Basicamente, a tributação ela é dividida em faixas. A gente tem uma faixa um, uma faixa 2, uma faixa 3, e cada faixa ela tem um limite de faturamento. Então, a primeira faixa ela vai de R$ 0 a 180 mil, e a última faixa ela tem um limite de 4 milhões e 800. Então, se você ultrapassa esse limite de 4 milhões e 800, você fica vedado de ficar, né, de tributar suas receitas no Simples Nacional. Há uma análise para você ver se você fica no Simples até o fim do ano ou se você vai ser desenquadrado, né, no próximo mês. Mas, a priori, se você ultrapassa esses 4,8 milhões, você está vedado de estar no Simples Nacional. Então, falando aqui especificamente dos anexos 3 e anexo 4. Os anexos 3 e 4, os 5 também, eles são destinados especificamente para as empresas que se dedicam à prestação de serviços. O anexo 5, que eu não quero falar aqui, mas ele é destinado principalmente para aquelas prestações de serviços de natureza profissional, né? Aquelas que são geralmente atividades regulamentadas, como, com exceção da contabilidade, mas atividades como medicina, psicologia, nutricionistas, engenheiros, administradores no geral, eles estão a priori enquadrados no anexo 5. Tem uma análise que você pode fazer para você, prevista na legislação, obviamente, que você pode fazer para ver se você se enquadra no anexo 3 ou no anexo 5. Algumas atividades elas podem ter essa concomitância, mas eu não quero falar disso aqui, tá? Eu quero falar de anexo 3 e 4 na construção civil. Então, vamos falar do anexo 3, né? O que compõe esse anexo 3? Basicamente, são as prestações em serviços no geral, aquelas prestações comerciais, como o serviço de contabilidade, que em tese é um serviço regulamentado, um serviço científico, profissional, mas ele está encaixado no anexo 3. Serviços de manutenções, de reparos, de instalações no geral, são serviços que também estão embarcados no anexo 3. Esses serviços de cunho administrativos, de digitação, de apoio administrativo, são mais alguns tipos de serviços que estão no anexo 3. Então, serviços de prestação, né, no geral, salvo aqueles serviços de cunho de natureza profissional, de atividades regulamentadas no geral, que vão para o anexo 5 a priori, eles ficam enquadrados no anexo 3. Aí chega, né, essa criação, chega essa junção do anexo 4. O que embarcaria, né, no fim, esse anexo 4? São, a priori, né, algumas atividades em que a mão de obra, a cessão de mão de obra, a alocação de mão de obra, ela se torna muito mais necessária. Existe uma demanda muito mais alta de mão de obra, mesmo que seja uma prestação de serviço, para esses serviços que estão no anexo 4, né, por exemplo, do que para os serviços que estão no anexo 3. Então, esses serviços em específico, eles ficam enquadrados no anexo 4. Então, aqui existem 2 serviços que é muito óbvio que é essa questão da mão de obra, que é os serviços de execução de construção no âmbito, né, da construção civil ou de execução de obras de engenharia, né. Então, edificações, né, em relação a execuções de construção ou obras de infraestrutura,
No caso de obras de engenharia, né, obras de arte, por exemplo, né, grandes pontes, grandes túneis, grandes conglomerados de obra, né, esses serviços eles estão enquadrados no anexo 4. Então, serviços de limpeza também são um grande exemplo aí da necessidade de mão de obra e de um serviço que está apensado, que um serviço que está ligado ao anexo 4. Então, qual é é a maior diferença, assim, de ter, né, atividades segregadas no anexo 3 e no anexo 4. Se no fim, todas as atividades ali são de prestação de prestações de serviço. A grande diferença é que, a priori, as prestações de serviço num geral, para as empresas do Simples Nacional, elas não estão sujeitas a retenções de INSS. Isso por um motivo muito claro. Porque você não pode, a priori, realizar cessão de mão de obra, né, um dos fatos geradores aí, um dos acionadores da retenção do INSS aí sobre a prestação de serviço. Então, nasceu, né, essa necessidade de com o aumento, né, de empresas principalmente pequenas empresas que fazem esses serviços que necessitam de alocação de mão de obra, de cessão de mão de obra, nasceu também a necessidade do fisco, do legislador, criar um setor dentro do Simples Nacional, ali talvez um anexo, como a gente pode ver agora, dentro do Simples Nacional, que abarcasse essas atividades também, permitindo principalmente a cessão de mão de obra. Então, neste anexo 4, né, que é esse anexo que eu mencionei que permite, né, que vem com essa premissa de te permitir realizar cessão de mão de obra, é necessária a retenção de INSS. Então, exclusivamente no anexo 4 do Simples Nacional, você pode fazer cessão de mão de obra, a depender do serviço, né, se ele estiver ali dentro da lista do anexo 4. Então você pode também, você deve, na verdade, fazer a retenção do INSS. Todos os outros serviços ali do anexo 3 e 5, né, anexo 1 e 2 está relacionado à comercialização ali de mercadorias e de produtos, então não entra aqui na nossa discussão. Então, todos os outros serviços, do anexo 3 e 5 não podem ser realizados mediante cessão de mão de obra, certo? Então, se eles não podem ser realizados mediante cessão de mão de obra, você também não vai ter ali a retenção do INSS. E agora que a gente entra num ponto que ele é muito interessante, que é basicamente aqui a discussão que eu queria chegar, agora que a gente já sabe o que é o Simples Nacional, a gente já sabe que existem empresas da construção civil no Simples Nacional, a gente já sabe que existem anexos que compõem o Simples Nacional, e também a gente vai estar focando aqui no anexo 3 e 4, né? Então eu quero falar dessas empresas que a gente está discutindo aqui, que são as empresas da construção civil. Não estou falando de incorporadoras e de loteadoras. Essas empresas não podem estar no Simples Nacional, é uma atividade vedada. Eu estou falando aqui de construtoras, de empreiteiras, de instaladoras, né, instalador elétrico, hidráulico, e empresas ali que prestam serviços que estão anexos à construção civil, né? Como é o caso dos serviços de pintura, por exemplo. Aqui a gente tem um momento de confusão, um momento de embaralhamento de definições que acontece com muita frequência, infelizmente. A gente sabe que existem ali 2 anexos, né, o anexo 3 e o anexo 4. Anexo 3, prestações de serviço no geral, e anexo 4 aqui falando do nosso nicho, execução de construção, né, de edificação e execução de obras de engenharia. Aqui que mora esse grande questionamento, essa grande dúvida. Pelo anexo 4 ele ser um anexo, né, que ele já deixa muito claro que está ligado à construção civil, na maioria dos casos, e infelizmente, o entendimento das pessoas é que todos os serviços da construção civil devem ser tributados no anexo 4. Então, além de serem tributados no anexo 4,
estão sujeitos aí à retenção de INSS. E dizer isso, afirmar isso e executar isso é, no fim, um grande erro, tá? Pode soar, presunçoso, isso pode soar, de certa forma, você está errado, eu não sei. Mas quando a gente observa, o entendimento do próprio fisco, da própria Receita Federal, isso fica muito claro para a gente, tá? Então, no fim, falando de anexo 3 e 4, qual que é a minha conclusão, tá? Que eu vejo que é o caminho correto, a ser seguido. Anexo 4. Se você está prestando algum serviço no anexo 4, basicamente o que que você deve estar fazendo para se enquadrar aí nesse anexo? Como eu falei, execução de construção, né? Você está executando uma obra, você está executando uma edificação, um prédio, uma casa que seja, você está fazendo uma demolição, por exemplo, ou você está executando uma obra de engenharia. Você foi contratado para construir um estádio, que seja. Muito difícil uma empresa do Simples ficar, né, tipo, contratada para construir um estádio e ficar no Simples, mas construindo um estádio, construindo uma pequena ponte, construindo uma obra de arte, esses serviços que envolvam a execução da obra em si são os serviços que estão sujeitos ao anexo 4. Agora, se você, por exemplo, está executando um serviço e ele não está ligado diretamente à execução da construção dessa obra, né? Como um serviço, por exemplo, de pintura, um serviço de instalações elétricas, por exemplo, você foi contratado só para executar a instalação elétrica de uma edificação, um serviço de instalação de elevador, de instalação de alarmes de incêndio, ou de instalações hidráulicas, né, sanitárias. Se você está prestando esse serviço, seja ele a instalação, um reparo ou uma manutenção, esse serviço prestado de forma isolada, ele não está sujeito à tributação no anexo 4, tá? Ele está sujeito à tributação no anexo 3, segregado ali do anexo 4. Então, se você presta qualquer serviço aqui que eu mencionei e alguns outros, tá? Obras de acabamento, por exemplo, acabamento em gesso, né? Se você presta esses tipos de serviços de forma isolada da execução da construção, você deveria estar tributando essas receitas no anexo 3, né, e não no anexo 4. Estando no anexo 3, toda a nota que você emite em relação a esse serviço, ela não deveria constar retenção de INSS, porque, primeiro, que a priori só o anexo 4 pode ter retenção de INSS, e o seu INSS ele vai ser recolhido dentro do seu PGDAS, lá vai estar embutido lá no seu Simples Nacional a pagar. Agora, se você presta um serviço ali de construção, de execução de construção, como eu falei, e tá lá no anexo 4, e no mesmo contrato dessa execução de construção, você tem ali serviços que são complementares, que nem eu mencionei. Você tem a execução de construção e você tem também o serviço da pintura, você vai fazer a instalação elétrica também. Se você tem esse conglomerado todo dentro de um contrato de execução de construção, aí todas essas receitas você tributa no anexo 4, tá bom? Aí, dependendo da análise também, da análise, pode ter aí a retenção de INSS. Então, agora só para eu, né, não ficar aqui à mercê para alguém falar que eu estou tirando esse entendimento da minha cabeça, eu vou mostrar para vocês aqui vários precedentes, várias soluções de consultas e outras bases legais em que o fisco ele basicamente aponta isto que eu estou explicando para vocês em relação à segregação de atividades entre o anexo 3 e o anexo 4. Vamos direto ao que interessa, né? Estou aqui no Sijut, que é o portal da Receita Federal, onde ela publica aí várias soluções de consultas, vários atos declaratórios. E eu abri aqui primeiramente o ato declaratório interpretativo 8 de 2013. Basicamente, esse é um documento que tem validade jurídica, tem validade tributária, onde a Receita Federal ela expõe o entendimento dela acerca de um contexto de tributação, algo aí nessa seara.
Então aqui a gente vê aqui de forma bem clara, tá? O ato declaratório interpretativo 8 de 2013 declara a forma de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, o regime tributário que a gente está discutindo aqui. Instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, que eu mencionei, aqui um ponto de atenção muito importante, preciso que você preste atenção. Que prestem serviços de pintura predial, instalação, manutenção e reparação hidráulica, elétrica, sanitária, de gás, de sistemas contra incêndio, de elevadores, de escadas e esteiras rolantes. Então veja que são aqueles serviços que eu mencionei, que são serviços que estão anexos à construção civil, mas não são execuções de construção ou de obras de engenharia em si, né? Então aqui, veja que vou pular aqui essa parte inicial. Veja que o fisco ele deixa bem claro o entendimento dele de que os serviços de pintura predial, de instalação, manutenção e reparação hidráulica, elétrica, sanitária, de gás, de sistemas contra incêndio e etc., se forem prestadas por microempresas ou empresas de pequeno porte do Simples Nacional, eles serão tributados pelo anexo 3 da Lei Complementar e não estão sujeitos à retenção da contribuição previdenciária, que é a retenção do INSS. Então veja que o fisco, mesmo que seja um posicionamento de 2013, ainda é um posicionamento válido. Então veja que o fisco ele tem esse entendimento que é muito claro para ele de que existem as atividades da construção civil, aquelas que estão no anexo 4, ou seja, execução de construção, execução de edificação mesmo, e de obra de engenharia, como eu mencionei, e existem aquelas atividades que não são necessariamente execução de construção. E se elas forem prestadas de forma isolada, né, não estiverem dentro de um contrato que seja de execução de construção, elas devem ser tributadas pelo anexo 3 e não anexo 4. Então você tem que prestar essa atividade mediante empreitada, você não pode fazer a cessão de mão de obra, porque somente as atividades do anexo 4 são permitidas que sejam feitas mediante cessão de mão de obra, e você não está sujeito aí à retenção do INSS, porque você vai pagar o INSS lá no seu PGDA sobre a sua receita do anexo 3. E aqui no parágrafo único, ele deixa bem claro também, e como eu falei, se essa empresa for contratada para construir um imóvel, ou seja, executar construção ou executar uma obra de engenharia, em que esses serviços de pintura predial, de instalação de sistema, eles façam parte desse contrato de execução de construção, aí sim a sua tributação vai ser no anexo 4 dessa lei complementar, Simples Nacional. Então, se tiver junto, né, no mesmo contrato, anexo 4 é retenção de INSS e é permitido fazer a cessão de mão de obra. E não para, né, nesse ato declaratório interpretativo, né? Ele se estende aqui, por exemplo, a essa solução de consulta e por mais que ela seja desite, ou seja, ela não tem efeito vinculante para contribuintes que tenham o mesmo contexto que essa solução de consulta, ela deixa bem claro o posicionamento do fisco, né, acerca desses serviços que são anexos, né? Como ele diz aqui, os serviços de instalação, manutenção e reparação hidráulica, né, elétrica, sanitária e de gás, por exemplo, são tributados pelo anexo 3. É um posicionamento de 2021, um posicionamento recente, né? E eles não estão sujeitos à retenção da contribuição previdenciária, INSS, ainda que eles sejam prestados mediante empreitada. Aqui já mata também um questionamento que a gente pode ter. Bruno, beleza, eu estou prestando um serviço da construção civil e que ele está anexo, né, à construção civil. Não é via cessão de mão de obra, mas é via empreitada. E aí, tem retenção ou não tem? Eu já falei que não tem, né? Mas aqui fica claro que o fisco entende que, mesmo que você preste um serviço que está no anexo 3, né, e seja mediante empreitada, porque você só pode fazer mediante empreitada, né, você não está sujeito à retenção de INSS. Aí aqui é aquele mesmo entendimento que se tiver dentro de um contrato, né, de execução de construção, aí sim você pode tributar no anexo 5. Então aqui veja que são atividades de reparação, instalação e manutenção elétrica, sanitária, de gás,
e de sistemas contra incêndio, conforme aqui a ementa. Aqui mais um exemplo, só que de 2020, basicamente com o mesmo entendimento, com a mesma ementa. Aqui eu tenho uma atividade que também é anexa, mas é diferente dessas de instalação, né? E é a execução de serviços, né, de obras de acabamento em gesso, né, e em estuque. Aqui fica claro também, né, o entendimento de 2024, do ano passado, mesmo que seja de ZIT, né, fica claro que este tipo de serviço, ele também, né, ele está aqui sujeito à tributação no anexo 3. Serviços de revestimento de gesso e estuque, né, que você faz em teto, você faz em parede, como não é uma quando prestado, né, de forma segregada, de forma isolada, como não é uma execução de construção, de fato, não é uma execução de obra de engenharia, ele está sujeito à tributação no anexo 3 também, e não o anexo 4. Então, se a sua empresa, né, ela presta esse tipo de serviço de forma isolada, você é contratado só para fazer isso, fica esperto que porque você pode estar aí deixando de recolher, talvez, né, o INSS que é devido sobre a sua receita, né, e esteja recolhendo aí INSS a mais, né, na sua folha de pagamento, aí pagando 20, 21, 22 até 23% sobre a sua folha de pagamento. Aqui eu tenho mais um exemplo de uma atividade que ela não de fato uma execução de construção, mas muitas pessoas, infelizmente, tributam essa atividade no anexo 4 e às vezes acabam pagando aí muito mais INSS na folha de pagamento do que o que ela deve de fato, né, em relação à sua receita, que é o serviço de terraplanagem. Para a Receita Federal, o serviço de terraplanagem também é um tipo de serviço em que eh, ele deve ser tributado no anexo 3. Você não tributa ele no anexo 4 por ter essa natureza de serviço anexo da construção civil, não ser um serviço da execução de construção. E aqui vem aquela mesma análise. Se eu sou contratado para executar uma obra de fato ou para executar uma edificação, uma construção, e eu vá, né, executar um serviço de terraplanagem que esteja embutido neste contrato de execução de construção, eu devo, na verdade, tributar este serviço de terraplanagem também no anexo 4, beleza? Mas, repito novamente, se for um serviço prestado de forma isolada, se for um contrato apenas de terraplanagem, anexo 3 tem a possibilidade de realizar a cessão de mão de obra e sem a retenção de INSS. O INSS, repito mais uma vez, você tributa, você recolhe ele dentro do seu PG-DAS-D lá na sua guia do Simples Nacional. E eu tenho aqui mais uma solução de consulta que ela é interessante porque ela não está no contexto daqueles serviços de instalação elétrica, hidráulica, sanitária e de gás. Esses serviços eles já são muito claros para mim que prestados de forma isolada são no anexo 3. Mas sim, um serviço que, por exemplo, como é o caso aqui desse consulente, que é a pessoa que faz a pergunta para a Receita Federal, que ele foi contratado para realizar um serviço, um contrato ali. eh, Na verdade, foram dois tipos de serviço, né, que ele foi contratado para fazer. São serviços distintos, né, não fazem parte de um mesmo serviço de execução de construção. Ele foi contratado para fazer a ampliação dos muros de um estádio, ao passo que ele foi contratado também para realizar a reforma da arquibancada desse estádio. Então veja, é uma edificação, né, é uma construção já existente que vai passar aí por uma ampliação dessa área construída, né, com essa edificação de novos muros, né, e também vai passar por uma manutenção e uma reforma aí na parte da arquibancada. Qual foi o entendimento do fisco nessa solução de consulta? Olha que interessante. Para a Receita Federal, existem aí duas atividades, e isso é muito claro, né? A reforma da arquibancada e a ampliação do muro. Como a ampliação do muro é implicitamente, né, e de forma muito clara, é uma execução de construção, você está edificando uma nova área ali construída, você está
fazendo fundação ali para o muro, você está fazendo toda a parte de alvenaria. Então, como essa parte da ampliação do muro, né, do estádio é uma execução de construção, de edificação ou uma obra de engenharia, essa receita tem que ser tributada no anexo 4. Pode ser feita mediante cessão de mão de obra e, ali, dependendo da forma da empreitada, vai estar sujeito à retenção do INSS ou não. Já a parte da reforma da arquibancada, como não vai configurar, uma execução de nova construção, né, e sim mais um reparo, né, uma manutenção para melhorar uma edificação, né, uma construção já existente, não afetando ali a parte estrutural da construção, como é o caso, por exemplo, da ampliação dos muros, que vai acabar afetando essa parte estrutural. Essa reforma dessas arquibancadas, elas devem ser tributadas no anexo 3, né? E também fica muito claro aqui que está sendo prestado, um serviço de forma isolada em relação à reforma da arquibancada, já que essa arquibancada, ela relação alguma, né, ela não tem relação alguma com o muro. Então são 2 atividades bem distintas. A gente consegue ver que não é um contrato só ali de construção, de execução de construção. Então, a reforma da arquibancada, por não configurar aí uma alteração da estrutura, como o fisco ele menciona aqui, né, como como não realiza, né, não transforma a estrutura, não aumenta nem diminui a estrutura, mas sim só melhora ou repara, né, faz a manutenção dessa estrutura, esse serviço também ele é tributado no anexo 3. Então, por exemplo, aquelas reformas de fachadas que não alteram estruturas, aquelas reformas que são só para fazer manutenções, reparar algumas fissuras, que no fim não altera ali a estrutura das fachadas de uma edificação, que é no fim só para melhorar a condição do prédio, essas atividades também são tributadas no anexo 3, não são tributadas no anexo 4. Então é isso, eu espero que a partir desse vídeo você consiga compreender que, por mais que a construção civil em si, no Simples Nacional, ela esteja ali embarcada, né, esteja classificada no anexo 4, né, onde você pode fazer cessão de mão de obra e pode estar sujeito à retenção de INSS, a análise ela é um pouco mais profunda, né. Alguns serviços, né, como eu mostrei para você, de acordo com o entendimento da Receita Federal, alguns serviços, quando prestados de forma isolada, eles podem estar sujeitos, à tributação no anexo 3 e não 4. Então é muito interessante que você faça essa verificação das suas atividades, quais atividades você presta mediante, quais atividades você presta ali que são de execução de construção de fato ou de obra de engenharia, quais atividades você presta de forma isolada. Ah, talvez você tenha só o serviço de pintura, talvez você faça só a instalação elétrica, ou talvez só a manutenção, o reparo de instalações elétricas, instalação hidráulica. Esses serviços é anexo 3. Então, se você está precisando desse tipo de ajuda para verificar se as suas receitas elas devem ser tributadas no anexo 3 ou no anexo 4, né, se você tem esses tipos de receita, entre em contato aqui pelo link aqui embaixo, onde a gente vai conseguir marcar uma consultoria para poder conversar contigo, poder estudar o seu contexto e ver qual é o tipo de tributação mais adequado para as suas receitas e eventualmente aí verificar se você está pagando mais imposto do que o necessário ou e aí eventualmente se você tem aí impostos a recuperar, impostos que foram pagos a maior. Então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve para não perder os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus colegas para poder disseminar esse conhecimento. Até o próximo vídeo e valeu!